Filmes animados são para ser divertidos e reconfortantes, mas de vez em quando tem aquela cena que te faz questionar a própria vida. E aqui vão 8 momentos em que filmes animados foram longe demais. Começando com Kung Fu Panda. Sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim, ou dizia que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. Desde o momento em que o Po vira o dragão guerreiro, todo mundo acha que foi um erro, e convenhamos, dá pra entender. O cara é redondo, desajeitado e não é nem um pouco elegante. O que pesa é que o próprio Po passa boa parte do filme tentando viver esse sonho, mas no fundo ele sabe que ele não pertence àquele lugar. E por baixo de toda a palhaçada, tem um cara que não aguenta ser ele mesmo. Aí, por uma dessas reviravoltas do destino, ele encontra alguém que acredita nele de verdade. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. O mestre Oogway às vezes parecia ser meio maluco, mas ele sempre enxergou o potencial no Po. Ele sabia que o Po não precisava se transformar completamente para merecer o título de dragão guerreiro. Ele só precisava confiar em quem ele é e no que ele é capaz de fazer. E essa lição o Po aprende sem querer, através do pai. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. O Sr. Ping solta uma das lições mais valiosas e importantes da franquia enquanto fala de sopa. Essa fala faz o Po perceber que o pergaminho do dragão era sobre isso, finalmente acreditar que ele era o suficiente. Infelizmente, essa é a lição que Tai Lung nunca conseguiu aprender. Ele passou a vida inteira buscando a validação externa de Shifu, achava que precisava se tornar o dragão guerreiro para que seu mestre finalmente se orgulhasse dele, mas quando Shifu não fez nada para defendê-lo, depois que o Oogway o recusou, tudo desmoronou. Tudo que fez foi para que se orgulhasse de mim! Diga-me o quanto se orgulha, Shifu! Diga-me! Diga-me! Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? Ele amarrou toda a sua identidade em se tornar o dragão guerreiro, porque esse era o sonho dele. Um sonho que Shifu, sem querer, colocou nele. Então, quando esse sonho foi arrancado, não sobrou nada. O Tai Lung quebrou sobre o peso das expectativas do Shifu, mas ele não é o único que chega no limite. É claro que eu tô delirando! Sabe quanto é difícil se manter positivo assim? Quando tudo que vocês fazem é reclamar, reclamar, reclamar. Ah, vá pra p***! O colapso da alegria em Divertidamente é real demais. Se é a única emoção positiva em um ambiente cheio de negatividade, enlouqueceria qualquer um. Mas o colapso dela também acontece porque Riley está entrando em uma versão de si mesma que nem as próprias emoções entendem direito. As mudanças de humor começam assim que ela entra na puberdade e joga todo mundo para escanteio. Para piorar, a Riley descobre que Bree e Grace vão para a escola, o que acende de vez o medo de ficar para trás. E é nessa nova fase que novas emoções chegam, com a ansiedade entrando como se fosse a dona do lugar. A ansiedade diz que só quer preparar a Riley para qualquer desastre, mas quem já teve ansiedade sabe que essa preparação vira horas ruminando o futuro e as coisas só pioram. A ansiedade confunde controle com segurança, colocando pressão demais em Riley para ser perfeita. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley! Ou então tudo isso vai ser em vão! Esse é o momento em que todo mundo percebe que os métodos da ansiedade fazem mais mal do que bem. A Riley tá rodeada de pessoas praticando o esporte que ela ama, mas dentro da cabeça dela, tudo tá desmoronando. Ela tem medo de errar, quer que tudo seja perfeito, mas nada tá dando certo. Esse sentimento a maioria de nós já conhece bem, e a Riley passa por uma crise de identidade no filme, mas enquanto Divertidamente 2 fala de uma perda interna, Como Treinar o Seu Dragão 2 fala de uma perda muito mais concreta. Você está tão linda quanto no dia que eu te perdi. Nesse filme, Stoico reencontra a Valka depois de anos acreditando que ela estava morta. Quem diria que o chefe viking mais durão esconde um coração tão mole? Por anos, o Stoico criou o soluço sozinho, enquanto liderava Berk através de guerras e crises de sobrevivência. Enquanto isso, Valka ficou longe porque não conseguia apoiar o ódio de Berk pelos dragões. Em alguns pontos, ela até se convenceu de que a família estava melhor sem ela. Isso é uma mentira enorme, mas não tem como negar que toda a família sofreu muito durante esses anos. Por isso, ver os três juntos de novo depois de mais uma década é de partir o coração do bom jeito. Pena que o Drago parece ter alergia a qualquer coisa bonita. E morreu.
Esse momento tem camadas dolorosas demais. O estoico morre salvando o soluço, o que já garante ao filho uma vida inteira de culpa. E do lado de Valka na cena é igualmente brutal. Esse tipo de arrependimento deve ser insuportável. O pior é que o Banguela é quem mata o estoico, sob o controle da besta implacável. Mesmo sabendo que o Banguela estava hipnotizado, o soluço ainda assim descarrega toda aquela raiva nele, e isso machuca os dois. O luto de soluço é avassalador, mas a família não é a única que perde alguém especial. Pois um grande homem caiu. Um guerreiro. Um líder. Um pai. Um amigo. O discurso de Bocão dói especialmente porque lembra que Estoico não era só um pai e um marido, era o melhor amigo de Bocão e o protetor de Berk, a pessoa que todos buscavam quando tudo dava errado. E agora, o líder se foi, deixando o soluço para ocupar o lugar enquanto o luto ainda tá fresco. É um lembrete que a vida não espera você estar pronto antes de te colocar numa responsabilidade que você nunca imaginou carregar. A morte de Estoico não muda Berk para sempre, assim como a morte de Ellie muda Cal para sempre em Yupp, Altas Aventuras. Essa cena fez um homem crescido chorar. O Carl e a Ellie se encontram quando crianças, sonhando com aventuras. Eles cresceram, casaram e construíram uma vida linda juntos. Mas o Carl perdeu a Ellie antes que ele pudesse ir junto às cataratas do paraíso. O Carl não estava devastado por ter perdido a mulher e melhor amiga. Ele também carregava a culpa de achar que a decepcionou. O que o Carl não percebe é que a Ellie nunca viu a vida deles como incompleta. Para Ellie, a verdadeira aventura era passar a vida com Carl. O Carl passou tanto tempo achando que havia decepcionado só para descobrir que já tinha dado a ela exatamente a vida que ela queria. E quando ele entende isso, ele finalmente consegue seguir em frente. É aí que Russell entra. No começo, o Carl só vê o menino como um estorvo, mas no fim do filme, Russell se torna a prova viva de que Carl ainda tem espaço na vida para novas pessoas. Eu quero dar a você a mais alta honra possível neste mundo. O distintivo L. Esse é o mesmo emblema que a Ellie deu a Carl no dia que eles se conheceram. Por isso, ele dá pra Russell é um momento enorme. Mostra que o velho não tá mais preso no luto e escolhe deixar o garoto entrar na vida dele. Mas Up Altas Aventuras não é o único filme da Pixar que fala sobre as fixações. Isso me faz achar que se eu morresse hoje, a minha vida se resumiria a nada. Isso é profundo demais. O medo de Joe Gardner de desperdiçar a vida toda e a alma ressoa de um jeito incômodo. Por anos ele construiu toda a identidade em torno da música, como se fosse a única coisa que importava. Na cabeça dele, assim que tocar com a famosa Dorothy Williams, as estrelas vão se alinhar e a vida vai oficialmente começar. O irônico é que no dia que o Joe finalmente conseguiu o que queria, ele cai num bueiro e morre. Mas depois de uma série de aventuras espirituais, o Joe volta pra Terra e finalmente toca ao lado da Dorothea. No momento é incrível, quando a música para, porém vem um banho de água fria. E aí, o que acontece agora? Então, o que vem agora? A gente volta amanhã à noite e faz tudo de novo. Esse momento dói porque muitos de nós tratamos os sonhos como linhas de chegada que vão nos fazer sentir completos. O Joe acreditou que a sua centelha tinha que ser seu propósito, e por causa disso, ele empurrou a mesma ideia tóxica pra 22. É por isso que você estraga tudo, porque você não tem propósito! A alma perdida de 22 é basicamente a manifestação física de uma espiral de autodúvida. E convenhamos, a gente já esteve lá. No fim, o Joe percebe que a vida não precisa de uma grande conquista para justificar a própria existência. Para 22, o sentido vem das menores coisas. Caminhar, comer pizza, sentir o vento, são exatamente as coisas que a maioria das pessoas ignora, porque está ocupada demais esperando a vida de verdade começar. Soul é um lembrete de que tudo bem ter sonhos e metas, mas é igualmente importante valorizar o que já torna a vida boa agora. Quem sou eu? Eu posso ser qualquer um. Essa cena resume o filme inteiro. Mesmo antes de sair do terrário, o Rango não tem a menor ideia de quem ele é. Ele passa os dias interpretando versões diferentes de si mesmo para um peixe de plástico, uma boneca sem cabeça e uma palmeira de brinquedo. Por mais que pareça loucura, toda essa triatilidade esconde a solidão enorme. Esse sentimento explode quando o terrário cai, jogando o Rango num mundo completamente novo, onde ninguém o conhece. Ele se adapta assim que chega em Poeira. O Rango cria uma persona do zero para impressionar os moradores da cidade. Convence todo mundo de que é o pistoleiro temido, com um passado misterioso, e o universo até banca as mentiras dele. É muito humano isso. A maioria de nós também já mudou parte de si mesma para alguém gostar mais da gente. Só que Jake Cascavel aparece e expõe a verdade.
Depois disso, a crise de identidade de Rango só piora, porque ele não sabe mais quem é sem o personagem que ele mesmo criou, até encontrar o Espírito do Oeste. Ninguém pode fugir da sua própria história. O espírito lembra o Rango de que ele precisa assumir a responsabilidade da história que ele realmente está vivendo, não só interpretar um papel. Ele poderia fugir e continuar sendo ninguém, ou poderia voltar e se tornar o tipo de pessoa que só fingiu ser. O Rango escolhe a segunda opção. Ele volta pra poeira porque as pessoas precisam dele, e de certa forma, a identidade falsa se torna real só depois que ele para de usar ela pra impressionar os outros. Você tem um sonho? Me mandar, cara, sair fora. Ah, tá, sair fora. Isso é ótimo. Em Tá Dando Onda, o sonho de Cadu era escapar do frio de janeiro. E isso faz todo sentido. A vida lá é monótona demais, e todo mundo ao redor trata o surf como uma fase ridícula que ele precisa superar. A expectativa é que ele separe os peixes, como todo mundo. É foda, né? É por isso que faz sentido o Cadu se sentir sozinho e querer sumir. Tudo o que ele quer é poder amar o surf, sem ninguém julgando. E isso toca, porque muita gente sabe o que é ter o sonho tratado como bobagem, só porque os outros não conseguem entender. Mas toda essa rejeição muda em relação a Cadu com o surf. Em vez de surfar porque ele genuinamente ama o esporte, ele passa a surfar para provar o próprio valor para todo mundo. E isso é sempre perigoso, porque o único motivo para fazer algo é vencer. Até uma única derrota pode te destruir. É exatamente o que acontece com o Grande Z, o ídolo de Cadu. A derrota no campeonato afeta tão profundamente ele que ele finge a própria morte. Parece até exagero, mas mostra o quanto é destrutivo buscar perfeição o tempo todo. É pela vergonha da derrota que o Grande Z se recusa a aparecer no campeonato de Cadu e se revelar, e o Cadu fica devastado. Eu não sou bom. Justo quando eu precisava de alguém, precisava dele. Cara, já tinha sido uma barra perder um pai, mas aí... Perder um ídolo já é difícil, mas essa fala faz a gente perceber que Cadu é mais do que um fã decepcionado. O Grande Z se tornou a figura paterna mais próxima que ele tinha, então ele queria validação nos dois sentidos. O que o Grande Z tentava ensinar Cadu o tempo todo é que o surf deveria ser a coisa que o faz se sentir vivo, não que ele usa para medir o próprio valor. Relaxa! Eu sou o gato de botas, rio na cara da morte! Desde o momento em que a morte aparece como o caçador de recompensas, o gato sente um medo que nunca sentiu antes. O mesmo gato que se orgulha de ser intocável leva um arranhão e sangra pela primeira vez, um arranhão minúsculo, que apavora, porque ele já tá na última vida que ele tem. Ele ainda não sabe que o lobo é literalmente a morte, mas ainda assim ele foge e finge a própria morte. Só que o gato não consegue ficar longe da aventura por muito tempo. Quando ouve falar da Estrela dos Desejos, vê a chance de recuperar as outras vidas e ser a lenda invencível de antes. Mas toda vez que a morte aparece, o medo e a ansiedade voltam, paralisando o gato até ele chegar no seu ponto de ruptura. Essa cena é um dos momentos mais reais de todo o filme. A morte empurra o gato direto para um ataque de pânico. Ver um personagem que sempre foi a personificação da arrogância completamente transbordando é perturbador. O gato finalmente se arrepende de ter fingido invencibilidade e desperdiçado as vidas anteriores. Felizmente, o perrito tira o gato da espiral. O bichinho finalmente realiza o sonho de ser um cão de terapia. E não é a única vez que ele guia o gato quando ele tá mal. Sabe, eu sempre tive uma vida só, mas dividir ela com você e a Kitty a tornou muito especial. Essa linha simples muda completamente a forma como o gato vê a vida. Quando ele enfrenta a morte de novo, ele ainda tem medo, mas agora ele aprende a valorizar a vida que ele tem o suficiente para lutar por ela. E é exatamente por isso que a morte finalmente recua. Gatos de Bota 2 é um daqueles filmes que te faz pensar na própria mortalidade, e é por isso que é um dos filmes animados mais reais que já existiram. E é por isso também que você tem que deixar o like nesse vídeo.